nós temos uma linha do tempo da semana da tribulação que dura 7 anos, certo? Fica só na linha, eu vou desenhar ela para você não se perder. Só a linha de cima, tá? Temos o início da semana, temos o meio da semana, onde acontece a abominação desoladora. E temos, então nós temos o início dessa semana, a gente não sabe se são 3 anos e meio, se são 3 meio tempos, a gente não sabe. Só sabemos que no calendário gregoriano, em 3 anos e meio, hoje, nós temos 1.277 dias e meio. Tem um meio aí, acredite se quiser. E aí a gente entra na segunda parte da semana, óbvio que está fora de, como é que chama? Escala, porque tem muito mais evento na segunda parte da semana, não é que o ano é mais curto ou mais longo, é só que tem mais evento para encaixar aqui, tá? E de acordo com Daniel, nós temos 1.290 dias depois da abominação desoladora. De acordo com Apocalipse, nós temos 1.260 dias e 42 meses. Então a gente tem uma discrepância aí, a gente não sabe exatamente onde a gente coloca esses 30 dias extras. Você pode colocar ele no começo ou você pode colocar ele no fim desses 3 anos e meio. E aí nós temos ainda os 1.335 dias de Daniel para encaixar nessa cronologia até o fim da semana. Então tem um extra de 45 dias no fim dessa semana aqui, ok? Nós não vamos explicar nada disso, tá lá no outro seminário explicadinho, com os textos abertos e tudo mais. Vale a pena conferir, aliás. Ok? Vamos colocar alguns eventos importantes de Daniel. Ainda tem 2.300 dias contados do fim dessa semana até o momento de edificação do templo em Jerusalém. Isso está em Daniel 8, 10 a 14. Ali também nós vemos que há uma transgressão desoladora e um sacrifício sendo exaltado nesses 2.300 dias. Isso vai bater, provavelmente, possivelmente, quem sabe pode ser, com a inauguração do templo em Jerusalém. Okay? O que é fato aqui? Porque nas nossas cronologias, como em todos os servos de Deus que você vir por aí, tem absolutos e tem, eu acho, tá? Transgressão desoladora está no texto de Daniel, é um absoluto. Sacrifício sendo exaltado está no texto. 2.300 dias está no texto. A inauguração do templo de Jerusalém é uma interpretação minha do que está acontecendo naquele texto, ok? Confere lá no nosso seminário Cronologia Escatológica que a gente explica direitinho e abre o texto de Daniel. Nós temos um sacrifício sendo tirado um pouquinho antes da abominação desoladora e o templo sendo pisoteado ali, na abominação desoladora. E temos ainda no texto de Daniel 8, o santo sendo justificado, e aí fica a quem quiser interpretar o que é o santo que está sendo justificado. A nomenclatura que nós vemos nas nossas versões bíblicas são diferentes. Então a gente fica mais difícil ainda de entender na nomenclatura que está na Bíblia. A gente abriu o aramaico, o hebraico e o grego para tentar discernir quais seriam os termos melhores para a gente entender a cronologia, e a gente montou. Você não vai ver santo justificado na sua Bíblia, tá? Mas é o que está escrito no hebraico e no aramaico, o santo justificado. E aí você interpreta como você quiser. Normalmente nas nossas versões, eles já colocam a interpretação deles, que é o templo sendo, acho que santificado, não sei qual é a palavra que eles usam. Mas como santificado e justificado são duas palavras muito diferentes, e na teologia, entre aspas, elas significam coisas diferentes, eu achei bom deixar o significado original e a gente pode tentar discernir melhor o que é. Muito bem. Vamos entrar agora em Apocalipse. Eu vou ler o texto e a gente vai montando aqui. Não tenho o texto para a gente ler junto, eu só vou ler, você acompanha na sua Bíblia. E a gente vai montando a cronologia, ok? Capítulo 6 de Apocalipse. Márcia, que versão você está usando? Eu estou usando a versão Casa da Glória, que é a minha própria versão, que é uma montagem de várias versões olhando o original. Eu vou usar a contemporânea, a Almeida contemporânea, vou usar a Almeida atualizada. Então é um mix. Então vai estar diferente de como está na sua Bíblia, tá? Mas não está tão fora assim. Não está nenhuma coisa herege. Não chegamos na heresia. Misericórdia. Ok, o que acabou de acontecer? Jesus foi lá e tirou o rolo da mão do Pai, mudou tudo na sala do trono. João viajou no passado até o futuro e agora ele entra numa nova visão, um novo momento, em que Jesus está com esse rolo na mão e ele começa o processo de abrir os selos.
Vi quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos e ouvi o primeiro, lembra que ordem é importante no Apocalipse, primeiro, segundo, terceiro, quarto. E o primeiro dos 4 seres viventes dizer, como voz de trovão, vem. Então, o que estava acontecendo aqui? Eles estavam adorando e tudo mais, aí o cordeiro foi e pegou. Agora os 4 seres viventes estão participando desse momento em que cada selo que Jesus abre, acontece um desatar de um evento nas dimensões do Espírito, e esse evento vai corresponder com um outro evento. Ele vai liberar um evento na Terra. Então, o cavaleiro, ele existe? Existe. É uma figura espiritual que está nas dimensões do Espírito. É literalmente espiritual. É espiritualmente, literalmente é espiritual. Existe mesmo na dimensão do Espírito um cavalo e um cavaleiro. Mas sobre a Terra haverá um evento que será liberado quando esse evento celestial for convocado. Então, o ser vivente, ele não chamou uma alegoria. Ele chamou uma coisa espiritual que vai ser refletida num evento que vai acontecer sobre a Terra, ok? Ok. Então, ele não está chamando uma pessoa, ele está chamando um evento que vai acontecer sobre a Terra. Então, tá. Ele viu o primeiro ser, o primeiro selo sendo aberto e o primeiro ser vivente chamando com voz de trovão, vem! E olhei e eis um cavalo branco. E o que se assentava sobre ele tinha um arco, tipo arco. A palavra arco é a palavra do arco-íris. É a mesma palavra usada para a aliança do arco-íris lá nos dias de Noé. E também é a palavra usada para a arma do arco. Olhei e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Repare quando um ser celestial ou alguém, uma figura no Apocalipse, tem algo que já vem com ele e quando ele recebe algo que lhe é dado. Isso faz diferença na nossa interpretação também. Ele tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa, que essa coroa é uma Stéphanos, porque ele vem vencendo e para vencer. Então, ele recebe uma coroa do vencedor, não é a coroa do santo vencedor, óbvio. Okay? A gente tem que olhar para os 4 cavaleiros do Apocalipse com coesão. Não pode ser um ser Jesus e os outros serem demônios. Tem que ter uma lógica aqui. Mas eu só vou ler, Eu esqueci que era só para ler. Quando ele abriu o segundo selo, então, João vê esse cavaleiro vindo, registra, e ele vai ver o próximo selo. Quando o cordeiro, Jesus, perceba que Jesus está desatando essas coisas sobre a terra, não está vindo porque o inimigo quer, está vindo porque chegou a hora e Jesus é quem está liberando. Quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer, vem! E saiu outro cavalo, vermelho, a palavra aqui não é vermelho, é afogueado, ele está incendiado. Ao que se assenta sobre ele, foi dado, ele recebe essa autoridade, o tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Então, ele não está liberando uma tragédia climática, ele está liberando algo que vai gerar guerra, ele vai liberar o caos, a confusão. E isso. Não, Márcia, segura a sua vontade de falar mais. Peraí, eu esqueci de apertar aqui. Cadê eu? Versículo 4. Também lhe foi dada, não é dele, mas ele recebe uma espada. Essa espada não é uma ronfaia, que é a espada de Jesus. Ele recebe uma macaira. Essa macaira é um facão de açougueiro. Aquela, é um facãozão, uma faca grande, parece uma espada, mas é um facãozão de açougueiro. Tipo isso. Versículo 5. Quando ele abriu o terceiro selo, quando Jesus abriu o terceiro selo e desatou aquele evento, eu ouvi o terceiro ser vivente chamar, vem! E olhei, eu, João, olhei, e eis um cavalo preto. E o que se assentava sobre ele tinha um jugo na mão. Um jugo que é traduzido muitas vezes como uma balança, mas tudo bem, pode ser uma balança também. Mas é um jugo de boi, sabe aquela canga do boi? É aquilo que estava na mão dele.
E ouvi como que uma voz no meio dos 4 seres viventes que dizia, uma medida de trigo. Da onde que está saindo a voz? Aonde que eles ficam mesmo? Ao redor do trono, certo? Então a voz está saindo da onde? Do trono. A voz do trono, do meio dos 4 seres viventes, está dizendo assim, uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário e não danifiques o azeite e o vinho. Ok. Está muito caro esse trigo e a cevada, que é mais baratinha, também está muito cara, mas não vai faltar o alimento. Deus, que é soberano, está dizendo para as entidades que estão sendo liberadas que elas não podem passar dos limites impostos por Deus, porque Ele ainda é Deus, ainda está sentado sobre o trono e é Ele que manda o tamanho do juízo que Ele quer enviar sobre a terra. E eles não podem danificar o azeite e o vinho. Então, se eles vão danificar várias plantações, eles não podem danificar o azeite e o vinho. Vai ainda ter. Vai ter azeite, vai ter... Ah, mas Márcia, isso é alegórico? Não sei. Se vai ser... O vinho e o azeite só são alegóricos se você alegorizar o trigo e a cevada. Não pode sair correndo com um alegórico e o outro físico. Então, resolve. Ou é tudo alegórico ou é tudo físico. Ok?